Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de geografia com o livro, a primeira aula que vamos trabalhar o livro. E nessa unidade 1 falaremos sobre cidade, campo e suas conexões, com destaque para o assunto limite e fronteira. Observe a capa de abertura. Algumas crianças aí estão observando as paisagens. Essas paisagens significam justamente limite e fronteira. A primeira mostra o cânion do Itambezinho, que fica no limite entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a segunda, a fronteira, que fica entre Brasil, Argentina e Paraguai. Limites territoriais. Neste capítulo você vai estudar as fronteiras. Também vai compreender que não podemos usar as palavras fronteira e limite como se tivessem o mesmo significado. Conversa vai. Observe as imagens que retratam exemplos de limite e de fronteira. Você sabe o que são e para que servem as fronteiras? São essas fotos aqui. Vamos descobrir para que serve cada uma? Os limites e as fronteiras foram criados pelos seres humanos para estabelecer a delimitação de países, estados e municípios. Você sabe quais são os estados que fazem limite com o seu? Você mora perto da fronteira entre nosso país e outro? Então o nosso Conversa Vem está perguntando isso. Se a gente sabe o que significa limite, o que significa fronteira, e ele está dizendo aqui que eles foram criados para marcar a separação entre os países, os estados e os municípios. E nós vamos conhecer agora quais são aqueles estados que fazem limite com o nosso estado, não é? Qual a diferença entre fronteira e limite? Página 177 do livro. Antes de começar os estudos, precisamos entender o significado das palavras limite e fronteira. A maioria das pessoas costuma usar os termos fronteira e limite como se fossem a mesma coisa. Mas a verdade é que esses termos não podem ser tratados como sinônimos, porque eles não são. Inicialmente, vamos entender o que são limites. Os limites são linhas imaginárias que servem para delimitar países, estados e municípios. Essas linhas aparecem nos mapas que são trabalhados na geografia. Observe as linhas entre os estados no mapa do Brasil. Aqui estão essas linhas imaginárias. Por que imaginárias? Porque elas só aparecem no mapa. No terreno real, elas não estão lá. Elas servem para separar uma unidade federativa da outra, ou seja, um estado do outro. Aqui está o nosso estado, Rio Grande do Norte, o RN. E quais são os estados que fazem limite com o nosso? Que estão vizinhos, coladinhos. Ceará, desse lado aqui, e Paraíba, desse lado aqui. Eles fazem limite porque estão juntinhos, separados apenas por essas linhas imaginárias, né? Mão na massa, página 178. Observe o mapa a seguir que representa o território brasileiro. Número 1. Circule no mapa a unidade federativa em que você mora, muito fácil. Você vai procurar aí o seu estado e você vai circular. Número 2, você vai marcar um X nas unidades federativas que fazem limite com a sua. Ou seja, naquelas que estão coladinhas com a sua unidade federativa, que é o seu estado, certo? Aí você vai marcar um X nessas unidades federativas que ficam vizinhas à sua. Existem diferentes tipos de limites que são classificados como naturais ou artificiais. O que são limites naturais? São aqueles usados para definir, para delimitar o fim e o início de uma área e que não foram criados pelo ser humano. Exemplo: rios, mares, montanhas. Já os limites artificiais, eles também foram criados para delimitar, para marcar o fim de uma área e o início de outra, para separar, porém foram criados pelos seres humanos, por isso que se chamam artificiais. Exemplos: ruas, pontes, muros, cercas e limites artificiais, linhas artificiais, aliás. Já entendemos que fronteiras são diferentes de limites. Já vimos que limites são as linhas imaginárias, porque elas estão apenas no mapa, que serve para marcar, separar um estado do outro, ou um país, ou um município. Mas o que são fronteiras? Página 179. As fronteiras são regiões ou faixas geográficas que ficam ao longo dos limites entre um território e outro.
Geralmente o termo fronteira é usado para se referir a uma região que fica entre um país e outro. As imagens mostram o local da tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Aqui está, placa colocada no marco das três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. E aqui está a fronteira realmente, né, entre esses três países, Brasil, Paraguai e Argentina, vista aérea da tríplice fronteira. Então, nós temos aí uma área geográfica. Diferentemente do limite, a fronteira está lá, no local. É aquela área que percorre o limite, que é uma linha imaginária, mas ela existe no terreno real, ela está lá. Ou é uma cidade, ou é uma rua, ou é um rio, ou é uma montanha, mas é uma área que separa esses lugares. Mão na massa. Observe a imagem que mostra a vista da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. O limite entre esses países é natural ou artificial? Por quê? Se você for no mapa, você vai encontrar, marcando como a separação entre os três países, você vai encontrar a linhazinha imaginária lá no mapa. E essa linha vai estar representando isso aqui, ó, o rio. Então, esse rio, ele é um limite natural, feito pela natureza, ou artificial, feito pelo homem? Você vai colocar aqui na número 1. Você vai dizer se é natural, se é artificial e por quê. Página 180. Diferentemente do limite, a fronteira não é uma linha imaginária ou algo fixo. Além de estar relacionada à história política de cada país, ela é também uma área de interação entre as populações que ali vivem. Podemos exemplificar pensando da seguinte forma. Na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o limite é o rio. E as fronteiras são representadas por 3 cidades. Ciudad del Este, no Paraguai, Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Iguaçu, na Argentina. Então, a fronteira existe, são essas cidades que ficam lá separando esses países. O limite não, está só no mapa como uma linha imaginária, mas a fronteira são essas cidades, elas que separam esses lugares. Então, ali existe interação entre as pessoas convivem, se relacionam. Então, é um lugar também de interação, as fronteiras, né? Fronteiras entre Brasil e outros países. Primeiro, é importante entendermos que, apesar de limite e fronteira não terem o mesmo significado, ambos os termos têm uma relação muito forte. O limite faz parte da fronteira, assim como a fronteira está diretamente ligada ao limite. Observe o exemplo a seguir. Aqui está a Bolívia, que é um país da América do Sul e fica vizinho ao Brasil, que também está na América do Sul. Se você for olhar no mapa, essa linha vermelha é o limite entre os dois países, é o que divide eles dois. E essa faixa verde é a fronteira, é o espaço geográfico real que fica no exato lugar onde está esse limite. O limite é uma linha imaginária, mas a fronteira está lá no terreno real, entre a Bolívia e o Brasil. Então, essa faixa que percorre o limite é a fronteira entre esses dois países. Neste exemplo, temos o Brasil e a Bolívia. Vamos analisar a fronteira entre ambos. Em vermelho está a linha que representa o limite, e em verde as áreas que representam a fronteira entre esses dois países. Você sabe quais países fazem fronteira com o Brasil e quais não fazem? No nosso território, só não faz fronteira com o Equador e o Chile. Então, o Brasil, ele só não faz fronteira com 2 países da América do Sul, porque ele não fica coladinho com eles, é o Equador e o Chile. O restante, o Brasil faz fronteira com todos eles. Vamos observar no mapa a seguir. Página 181. Leia a seguir como as fronteiras e os limites foram delimitados, ou seja, qual foi a história da marcação, da delimitação desses limites. Peru. Aqui está o Peru. A delimitação da fronteira entre Brasil e Peru começou em 1851. O processo como um todo só foi encerrado entre os anos de 1925 e 1927. Nessa fronteira existem 86 marcos distribuídos em 2.995 quilômetros. Venezuela.
Aqui está a Venezuela. A negociação entre os dois países começou em 1843 e foi finalizada de fato apenas em 2003. São 2.682 marcos distribuídos entre 2.199 quilômetros de extensão. Paraguai. Aqui está o Paraguai. Os trabalhos de demarcação se iniciaram em 1872 e foram concluídos em 1927. São 910 marcos em uma extensão de 1.365 quilômetros. Argentina, aqui está a Argentina, ela é muito grande. Essa fronteira começou a ser delimitada em 1898, foi finalizada em 1927. Em sua extensão de 1.261 quilômetros estão 310 marcos. Os marcos são usados justamente para separar, bem direitinho, para marcar a separação entre os dois países. Uruguai. A fronteira com o Uruguai começou a ser delimitada ou demarcada em 1851. Sua finalização se deu em 1909. São 1.174 marcos em 1.068 quilômetros. Guiana. Aqui está a Guiana. Delimitada em 1898, esta fronteira foi finalizada em 1927. Conta com 310 marcos em uma extensão de 1.261 quilômetros. Suriname, aqui está o Suriname. Esta fronteira foi delimitada ou demarcada em 1906. Possui 60 marcos distribuídos em 593 quilômetros de extensão. Colômbia. A fronteira entre Brasil e Colômbia foi delimitada entre os anos de 1907 e 1928. Em seus 1.644 quilômetros de extensão foram implantados 128 marcos. Guiana Francesa. Esta fronteira foi delimitada em 1713 e possui uma extensão de 730 quilômetros, onde estão 10 marcos ali registrados. Bolívia. A determinação dessa fronteira iniciou-se em 1867 e terminou em 1958. São 438 marcos colocados ao longo de uma extensão de 3.423 quilômetros. Conforme Tia explicou há pouco tempo, todos esses países estão vizinhos, coladinhos com o Brasil. Apenas Equador, olhe como fica distante. Tem alguns países aqui separando eles, né? E o Chile também fica separado do Brasil. O Chile é aqui, esse compridinho. Ele fica bem separado do Brasil. Então, somente esses dois não fazem limite com o Brasil. 183 mão na massa. Observe o mapa aí, mostrando as extensões das fronteiras entre esses países. Número 1. Com qual país o Brasil faz a maior fronteira? Qual é a extensão dessa fronteira? Então, você vai observar os números e você vai descobrir com qual desses países o Brasil possui a maior fronteira. Você vai colocar aqui o nome do país e o tamanho da fronteira. A fronteira são esses números aqui. Descubra qual é o maior. 2. Com qual país o Brasil faz a menor fronteira? Qual é a extensão dessa fronteira? Então, você vai do mesmo jeito procurar os países aqui e ver qual é que ele faz a menor fronteira, qual é o menor número desses aqui. E você vai escrever o nome do país e o tamanho da fronteira. Esse aqui não vale porque aqui é a marítima, né? Só esses aqui que são a fronteira de terra. Número 3, qual é a extensão da fronteira do Brasil com o Oceano Atlântico? É justamente isso aqui, só tem esse aqui, né? Você vai colocar o tamanho da extensão lá no número 3. Ok? O território brasileiro possui 16.885 quilômetros de fronteira terrestre e 7.367 quilômetros de fronteira marítima com o Oceano Atlântico, ou seja, são fronteiras muito extensas, muito grandes. Como será que o Brasil faz para controlar e proteger suas fronteiras? Não é um processo fácil. Os órgãos brasileiros encarregados desse trabalho são o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, que possuem soldados vigiando as fronteiras permanentemente. Para quê? Para impedir que pessoas entrem no território brasileiro sem permissão e também para que não ocorra o contrabando de mercadorias. E o que é contrabando de mercadorias?
Contrabando é a importação de mercadorias estrangeiras sem pagamento dos devidos impostos. Isso é ilegal. Para você trazer mercadorias de outro país para cá, você precisa pagar impostos. Se você faz isso escondido, para não pagar os impostos, é contrabando, ou seja, é contra a lei também. Então, as fronteiras, elas são vigiadas para que as pessoas não entrem aqui ilegalmente nem tragam produtos para cá também de forma ilegal. Certo? A gente vai ficar no livro por aqui. Eu vou mostrar para vocês a ficha de atividade que vamos resolver. Faremos apenas a ficha de número 97 e 98. Na 97, você vai procurar no caça-palavra o nome dos países que fazem fronteira com o Brasil. São esses países aqui, menos 2, que te acabou de explicar no livro. Da América do Sul inteira, quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Apenas 2. Equador, aqui embaixo, e o Chile aqui em cima. Então, esses dois você não vai circular aqui. O restante você vai procurar e circular. Menos Chile e Equador. 98. No mapa a seguir, escreva o nome de todos os países e identifique por meio de cores os que fazem fronteira com o Brasil e os que não fazem. A gente já sabe que os que não fazem são apenas 2. Esse pequenininho aqui, que é o Equador, e esse comprido, que é o Chile. Então, você vai escolher 2 cores. Uma delas você vai pintar o Equador e o Chile da mesma cor. Por exemplo, se você escolher o verde, pinta o Equador verde e o Chile verde. E outra cor para pintar o resto, certo? Não precisa pintar o Brasil, você vai pintar os outros países com uma cor e o Chile e o Equador com outra. A mesma cor que você pintar aqui dentro, você vai pintar na legenda. Se você escolher amarelo para pintar os países que ficam vizinhos ao Brasil, você vai pintar aqui amarelo, países que fazem fronteira com o Brasil. Se você escolher, por exemplo, verde para pintar Equador e Chile, você vai pintar aqui de verde também, países que não fazem fronteira com o Brasil. Deu para entender? São apenas 2 cores que você vai usar. Uma você vai pintar o Equador, que fica longe do Brasil, e o Chile também, da mesma cor. Se você escolher vermelho aqui, você vai pintar vermelho aqui também. E outra cor para pintar o resto, certo? Aqui embaixo você usa as mesmas cores. Para pintar os países que ficam vizinhos ao Brasil, da cor que você pintou eles aqui, você pinta aqui. E os 2 que ficam distantes, você vai pintar aqui embaixo. Então, por hoje é só. Façam no capricho, qualquer dúvida nos procure. E não deixe de fazer as atividades nessa semana que você vai estar em casa, certo? Leia novamente o livro. Nós vamos da página 177 até a página 183 e resolva as atividades que tem dentro dessas páginas e também a nossa ficha 97 e 98. Na próxima semana nos encontraremos na escola. Um abraço a todos e até lá. Tchau!